Olá, meus caros amigos, meus irmãos queridos, meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções ou pequenas palestras em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos num capítulo interessantíssimo. Aliás, todos são interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo, porque todos desmembram o que Jesus queria dizer há 2000 anos atrás, né? As máximas de Jesus, a gente diz. E hoje nós estamos no capítulo 13. E esse capítulo, o tema central é que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. Por isso, é muito interessante, né? E que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos cubra assim com uma credibilidade para que nós possamos passar para quem assiste esse pequeno vídeo, humilde vídeo, que eles possam aproveitar na sua vida pessoal, no seu dia a dia. A hora que eles abrem o Evangelho para ler, entendam um pouco mais. Não digo que eu entendo tanto, mas o enfoque espírita é rico, né? Vamos começar o seguinte, que Jesus, com a sua personalidade extraordinária, sempre atraía verdadeiras multidões. E devido aos seus feitos, a sua boa nova, que eram seus ensinamentos, era comum haver muita gente à sua volta. Mas, voltando, que são feitos? O que é a tal boa nova? Feitos para nós espíritos são as curas que ele fazia, os bons conselhos, coisas que o povo jamais havia visto até então. E o povo sempre tinha alguém perguntando alguma coisa, ou um pedido a fazer para o mestre. Afinal de contas, Jesus era considerado já um profeta pelo povo. Então sempre havia uma contestação, um louvor, uma cura, um agradecimento, e assim nascia diálogos importantes entre Jesus e o povo. Relata Lucas em seu Evangelho, capítulo 12, de 13 a 21. Então, sendo um judeu, ele seguia as normas judaicas e frequentava os templos. E logo sendo visto como uma pessoa assim, fora dos padrões da época, desde jovem. E um dos templos, estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, né, na entrada do templo, onde se coloca as ofertas dedicadas ao templo, ele observava com todo o movimento e os acontecimentos das pessoas. Alguns colocavam muito dinheiro, outros pequenas moedas, mas sempre com a intenção de serem vistos, de serem considerados por quem ouvia colocar alguma oferta. Mas Jesus observou na entrada uma pobre viúva que no gasofilácio colocou somente 2 pequenas moedas de pequeno valor. Então, dessa passagem, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu muito mais do que todos os outros que deram a sua abundância, quer dizer, as suas obras, ele quis dizer, né? Isso porque ele ofertou, ou ela ofertou, e deu da sua indigência o que tinha, o que lhe restava para sobreviver. Isso está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44.
Agora nós vamos a algumas considerações a respeito desse tema, né? Atualmente, estamos passando por muitas aflições, muitas faltas, muitas dores, muita fome, muitas transformações devido às carências, muitas ausências familiares, muitas separações, muitos acidentes da natureza que levam as pessoas a ficarem empobrecidas materialmente. As aflições, os sofrimentos, sempre houve nesse planeta de provas, de muitas provas, né? Ninguém está aqui a turismo. E aqui é visto pela filosofia espírita como um planeta de provas mesmo. E é visto como uma escola, ao mesmo tempo um hospital, uma colônia, para que possamos nos regenerar e aprender um com os outros, principalmente a conviver. E o que é conviver? É a valorização da vida, é dar sentido à vida, uns ajudar os outros nessa caminhada até o seu destino final enquanto matéria. Mas temos senões, né? Muitas pessoas lamentam que não podem fazer o bem quanto gostariam de fazer. Isso por falta de recursos suficientes e gostariam de ter fortunas para abrir mão de alguma coisa e ajudar o seu próximo. Olha, essa intenção é válida, dizem os nossos mentores. É louvável, sem dúvida. Mas nós temos muitas outras condições que Deus nos dá para apoiar. E quem de nós precisa? Existem algumas pessoas que, por descuido, por vezes, sofrem porque viram as costas ao trabalho e cujo detalhe é o que se planta e o que se colhe. Que sem trabalho os frutos são escassos. Mas algumas outras, por detalhes profissionais que não conseguem sobreviver do trabalho, porque não o encontram, ficam à mercê muito tempo à procura, precisando do calor e da ajuda de todos. Podemos dizer que essas aflições ou necessidades fazem parte dos infortúnios ocultos. E porque nós só vemos sofrimento dos grandes acidentes que acontecem na Terra, né? Temos bolsões de sofrimentos diários em determinada parte da sociedade que vão perdendo suas posses aos poucos e passam por nós despercebidas. Essa passagem do óbolo da viúva, hoje em dia, podemos interpretá-la e exemplificá-la na sua aplicação em um sentido mais literal. O pouco com Deus é muito. Ninguém tem, assim, completamente nada e que de nada pode dar um pouco ao outro. Hoje em dia, a população aumentou muito em relação a 2000 anos atrás. As necessidades também. E por isso, quantos e quantos nem casas têm para morar e são moradores de rua, com todas as necessidades possíveis. Será que é uma escolha? Será que é uma falta de uma convivência social mais participativa? Temos uma passagem bíblica que nos faz fazer uma profunda reflexão que Jesus colocou em evidência. Está registrado em Lucas, capítulo 14,
versículo 12 a 15. Olha, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis somente amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes ou vizinhos. Convidai os pobres, estropiados, os coxos, cegos. Estareis felizes, porque terão meios para vou-lo retribuir na vida espiritual. O que é na vida espiritual? Virtudes que nós vamos colher no futuro, porque aqui somos passageiros. Hoje, meus amigos, estamos passando em nosso meio social extremas, mas extremas mesmo necessidade. E que precisamos repensar o que Jesus disse há milênios atrás. Hoje, nas cidades grandes, ainda observamos almas queridas se doando em seu trabalho missionário em ajudar os pobres deserdados na presente vida. Talvez comparados com o óbolo da viúva. Temos amigos voluntários que formam ONGs para prestar auxílios aos deserdados da sorte, baseado sempre nos ensinamentos de Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. Que podemos falar. Esses são seguidores de Jesus. Essas almas estão em crescimento espiritual, estão sendo iluminadas aos poucos. ONGs originárias de diversas entidades religiosas. Mas o amor ao próximo não tem religião. A essência de Deus é o amor ao próximo. Em São Paulo temos na mídia que nos revela algumas pessoas que sobressaem entre os demais, eméritos trabalhadores dos deserdados moradores de rua. Mas também temos no anonimato milhares de seres colaborando com a sua boa vontade, abrindo mão de suas posses. Aliás, temos almas em trânsitos boas, muito boas. Temos organizações que trabalham a favor do próximo, mas isso é um pingo d'água em um oceano de necessidades. São bolsões de pobreza, de carência. Aqui somos considerados todos filhos de Deus. E há países onde a fome campeia toda a população. Mas, como já está dito, nós estamos num planeta de provas e expiações, é preciso que assim seja. Porque esse pingo d'água que nós observamos parte de almas generosas que estão a serviço do aprendizado, da sua própria elevação espiritual e no anseio de ver um mundo um dia melhor. Não vamos desconhecer as nossas autoridades mais lúcidas, que reconhecem e compadecem das pessoas necessitadas. A exemplo, em nossa cidade nós temos lugares que nos favorecem uma refeição a quem precisa. São diversas cidades que nós podemos incluir. Eu já fui nesse lugar como um necessitado, porém como um curioso para saber como são tratadas pessoas de poucas posses. Olha, pelo que observei, não são poucas. A fila é grande de assistidos, mas isso, como já foi dito, é um pingo d'água no oceano. Pois muitas pessoas saem de suas casas, seus apartamentos, saciar sua fome nesse lugar, onde podemos repetir infortúnios ocultos. Minha gente,
As aparências, minha gente, nos enganam. Há poucos dias estamos vendo a campanha do agasalho no sistema drive-thru de algumas organizações. Temos muitas almas boas que colocaram e colocam as suas sobras, artigos necessários para as carências dos irmãos. Mas precisamos 24 horas por dia. 24, alimentar a sobrevivência humana. Quando digo sobrevivência humana, alimentação, vestes, trabalho, um ombro para auxiliar nos conflitos familiares, doenças, abandonos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 13, introduziu uma mensagem psicografada de um espírito de muito conhecimento no mundo espiritual, que nos ampara, nos alerta. São mensagens muito importantes. Mas antes vamos nos referir a Paulo Apóstolo, que deixou a seguinte filosofia, em que Kardec deixou como rótulo da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. Mas a mensagem que eu quero pôr em observação é de Cáritas. E Cáritas foi uma mulher que tinha mais 2 irmãs. O nome dela é Irene. Ela foi martirizada numa fogueira em Roma, ela e mais as 2 irmãs, pelo imperador Diocleciano, o qual foi um severo perseguidor dos que se diziam seguidor do cristianismo. E ela nos deu a seguinte mensagem em Lyon, na França, em 1861. Assim ela começou: chamo-me caridade. Aliás, são partes, isso é muito extensa. Chamo-me caridade. Eu sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo de todos que deveis visar para o futuro. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, de coração angustiado. Venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quantos tendes a fazer por secá-las, por todos. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido: coragem, coragem, coragem. Sempre os bons corações que velam por nós, nunca sereis abandonadas. Tenham paciência, vos digo. Deus está olhando por todos nós. Sois eleitas. Elas parecem me ouvir. Olham para o meu lado, como que um tanto, consoladas. Eu lia no rosto delas. E eu repetia: coragem, coragem, coragem. Ele serenava os ânimos um pouco e parecia até satisfazer a sua fome, o seu estômago. Vejo pobres velhos sem trabalho e sem lugar para ficar, atormentados por sofrimentos e necessidades, envergonhados das suas misérias, não ousando sequer pedir ou implorar a piedade dos transeuntes. Ah, mas meu coração cheio de compaixão, que nada tenho, fiz-me mendiga por eles e vou por todos os lados estimular a beneficências, bons pensamentos aos corações generosos. Diz ela, há várias maneiras de fazer caridade, ajudar as pessoas, e que muito dentre vós confundem esmola com caridade. Existe uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é útil porque alivia aos pobres de momento,
mas é quase sempre humilhante para quem dá e para quem recebe. E a caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado. Pode-se dizer, pode ser caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, usar da indulgência para com os outros, perdoando as fraquezas e tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Isso é caridade. Escutai agora a caridade com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados são por Deus aqueles que sabem aceitar as suas misérias sem murmurar, com resignação. Corações bondosos. Vejo várias vezes na semana reuniões de senhoras de todas as idades, como sabeis, são todas irmãs, trabalhando em função das necessidades dos outros, às pressas. Dedos ágeis na confecção de agasalho para os lares pobres, quando veem se aproximar do inverno, que sabe que todos terão frio e fome. Mas paciência dessas pobres mulheres é que ilumina os carentes. E Deus as inspira ou inspirou as mulheres mais afortunadas a se reunir como operária dessas pessoas carentes. Agora uma observação pessoal. Nos afazeres da filosofia espírita, vemos senhorinhas trabalhando nessa função. Reformar roupinhas. Se reúnem e trabalham na confecção de enxovais para pessoas, os jovens mães carentes. Organizam bazares. Trabalham sem interesse pessoal, a não ser para o bem. Nos bazares das voluntárias de todas as idades, servindo em função dessa sociedade carente. Como nós estamos comentando a respeito da caridade, um poeta espírita sergipano, José Soares Cardoso, nos deixou uma obra valiosa, um poema por nome de Fraternidade. Esse poema nos ilumina no seguinte requisito para a nossa formação espiritual: num consolo, na esperança, na tolerância, na paciência, no perdão, na resignação e no amor ao próximo. Ele começa assim: como é bom viver contente e enamorado do bem, não guardar rancores na alma, não querer mal a ninguém, ouvir com profundo enlevo o diálogo da flor, escutar dos passarinhos a linguagem da inocência, sentir, amar a beleza que os astros e a natureza e a própria vida contém. Ah, mas como é bom colher afeto nos ninhos dos corações, ganhar amigos diletos fazendo boas ações, plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros o fruto da nossa boa colheita. Dar alegria aos tristes, alimentos aos que têm fome, depois do final do dia de Deus o sagrado nome, pronunciar com alegria num clima de paz perfeita. Ah, como é bom dormir tranquilo, tendo a consciência em paz. O coração sempre em festa pelo bem que a gente faz. Alma alegre, sonhadora, a fitar sempre as estrelas, rosas de amor espalhando porque não pode escondê-las. Coração de passarinho, engorjeio de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mais pura mensagem de amor. Alma toda entregue ao bem. Os olhos fitos no espaço, ao mundo aberto os braços, aos pobres estendidas as mãos. Olha, minha gente, que poema adequado para esse tema.
uma observação à parte. Acredito que nós aqui nesse planeta Terra somos todos carentes de uma maneira ou de outra. Existem uns mais, outros menos. E eu simpatizei com essa filosofia, essa frase. É muito bom ser importante, mas é muito mais importante ser bom, porque daí começamos a entender o que é o orgulho, o que é a humildade, pois todos nós estamos de passagem por aqui. Por isso, de matéria ninguém leva nada daqui. Leva essas virtudes da fraternidade, do bem que possamos fazer para o próximo. É por isso que esse capítulo 13 é importante para nos iluminar a nossa boa vontade em ajudar o próximo. Não saiba a mão direita que a esquerda dá, ou vice-versa. Quem assistir esse vídeo, eu agradeço com uma profunda gratidão. Compartilhe. Quantos e quantos precisam dessa iniciativa, dessa renovação de ideia quando nós lemos que a vossa mão direita não saiba que a vossa mão esquerda dá. Então assim eu digo, muito obrigado e que Jesus nos ilumine.